Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Descomplica Direito. E hoje vamos falar sobre um tema que cada vez mais faz parte da rotina de profissionais, empresários, consumidores: a reforma tributária. E mais do que conversarmos sobre novos tributos e novas regras, vamos compreender como isso afeta o dia a dia dos empresários, seja no planejamento financeiro, seja na tomada de decisão. E para essa conversa eu tenho a alegria de receber Fabiane Popic, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Regional de Blumenau, com MBA em Auditoria e Compliance e MBA em Gestão Educacional pela Universidade La Salle. Atualmente é docente e coordenadora do curso de Ciências Contábeis e do NAF, do Centro Universitário La Salle de Lucas do Rio Verde, professora também nos cursos de pós-graduação da área de Gestão de Negócios e sócia proprietária da LF Consultoria. Fábio, seja muito bem-vinda ao Descomplica Direito. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite, Grazi. É uma honra estar aqui, né? Compartilhando um pouquinho desse assunto tão importante para o dia a dia das nossas empresas, dos nossos empresários. E tão importante também para nós, enquanto pessoa física, né? Então, é um assunto que está sendo transversal aí, em que todas as pessoas, de certa forma, vão precisar entender, vão precisar se integrar desse conteúdo, porque de alguma forma serão impactadas. Então, obrigada pelo convite de estar aqui contigo, né, para esse bate-papo, para esse Descomplica Direito aí, esse momento tão importante que você vem proporcionando aí a todos os cidadãos. Fábio, e antes de nós adentrarmos no assunto específico da reforma tributária, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de você, a respeito da sua atuação profissional, como é que foi esse caminho até chegar até aqui? Então, Grazi, a minha vida profissional, eu digo que começou muito cedo, né? A minha mãe é empreendedora, então eu vim de um berço onde que o empreendedorismo, né, a gestão, negócios é de berço, então eu me criei nesse mundo. Quando eu fui para o CLT, né, eu ingressei no mercado financeiro, então atuei aí por 5 a 6 anos no mercado financeiro e compreendendo então esse outro lado, né, como é o atendimento ao empresário, como é contribuir para o crescimento do empresário de uma outra forma, de um outro ângulo. Depois desse tempo, eu resolvi voltar a empreender. Então, me formei na graduação, mudei de cidade, até então morava no Rio Grande do Sul, fui para o litoral sul de Santa Catarina e aí abri meu escritório de contabilidade, né? Quando a gente se forma, a gente tem uma ambição maior de querer conquistar algo maior e foi o meu momento, então, de começar a empreender na área contábil. Então, a área contábil sempre esteve na minha vida, né? De forma direta ou indireta, eu sempre vivenciei isso. Então, abri o escritório de contabilidade. Durante esse tempo, comecei a trabalhar também na educação. Foi quando eu ingressei no mestrado. Então, ia conciliando escritório e docência e cursando o mestrado também. Depois desse longo período, que também foi de uns 5 ou 6 anos, nessa dupla jornada, nessa tripla jornada, surgiu a oportunidade de vir a Lucas do Rio Verde, ao qual hoje, coincidentemente, completo 11 anos de morada, né? Olha, parabéns! 11 anos que Lucas do Rio Verde é a nossa casa. E aqui a dedicação principal ficou a educação, né? Então, com a conclusão do mestrado, eu vim com dedicação exclusiva à universidade, ao ensino superior, e aí atuando desde a docência nos cursos de graduação, como pós-graduação, e aí conciliando, né, a consultoria, essa experiência contábil aí, conforme a rotina permite, né? Então, atuando mais nas áreas de gestão, financeira, mas sempre, como eu disse, sempre focado na área contábil. Então, hoje,
atuo basicamente nessa área, e a reforma tributária é o assunto que passa por todas as áreas, né? Então, hoje venho também estudando para isso, como todos os empresários, como os contadores, a gente vem diariamente buscando informação e conhecimento sobre esse assunto. E a reforma tributária, Fábio, faz algum tempo que está tirando o sono dos profissionais, seja da área do direito, da área da contabilidade, os empresários, os alunos, né? O fato é que muitas vezes nós temos mais dúvidas do que certezas a respeito da reforma tributária pela quantidade de assuntos que nós precisamos discutir e pelo impacto que isso trará para as empresas, para os profissionais que atuam diretamente na área. Então, assim, Fábio, de uma maneira geral, quais são as principais mudanças promovidas pela reforma tributária? Grazi, eu entendo que a reforma tributária é uma ampla mudança na forma de tributação sobre o consumo no Brasil, né? Então, esse é o grande enfoque que a gente tem. Porém, eu entendo que ela vai muito além disso, né? Eu digo também que a reforma tributária é uma reforma de negócios. Eu entendo que as empresas vão precisar conhecer melhor seus negócios, fazer um planejamento, porque não vai mudar somente para o setor tributário, não vai mudar somente para o setor contábil, mas vai mudar para outros setores que vão precisar conversar, vão precisar se integrar para que efetivamente a empresa tenha sustentabilidade. Então, quando a gente fala de reforma tributária, vai influenciar lá no compras? Vai, porque antes, né, via de regra geral, compras, a preocupação é o quê? Qualidade e preço, né? Eu entendo que, de forma geral, eram as grandes preocupações que nós tínhamos lá. Com a reforma tributária, um outro insumo passa a fazer parte da conversa, né? O famoso crédito tributário. Então, o setor de compras vai precisar entender isso, porque ele vai ter que analisar quem vai ser o fornecedor a partir daquele momento. Se o crédito tributário para aquela empresa faz sentido, é essencial, é importante, aquela empresa vai ter que se readequar também com esse setor. Então, eu digo que vai muito além da parte de apuração de impostos, de processos, de tecnologia, mas vai alcançar também a gestão das organizações. A gestão vai ter que estar mais integrada para que realmente consiga sair à frente, ficar mais competitiva e ter melhores resultados. Fábio, e não é uma mudança que vai ocorrer também de uma hora para outra. Nós temos todo um processo de transição. Reforma tributária começou com a aprovação de uma emenda constitucional. Então, o nosso ordenamento jurídico ele é como se fosse uma pirâmide. A gente começa de uma maneira geral e depois há necessidade dessas regulamentações a nível infraconstitucional. E nós estamos nesse processo, já temos algumas leis complementares também, mas ainda há muito que ser discutido. Como é que basicamente vai funcionar esse período de transição? Quanto tempo vai levar para que nós tenhamos de fato a reforma totalmente implementada? Grazi, é um processo gradual, né? Existe um planejamento que até 2033 estaremos com a reforma implantada, né, no Brasil. Eu acredito que esse tempo ainda pode se prolongar, né, devido ao que tem pela frente, né? Porque agora, em 2026, a gente diz que nós estamos em um período de teste. Então, é um período em que as empresas, em que a contabilidade está se adaptando a algumas mudanças que efetivamente em 2027 começam para valer, né? Então, é desde a emissão de uma nota fiscal. Nós partimos, até então, todos os municípios, cada município tinha o seu sistema próprio de emissão de nota fiscal. A partir de setembro, obrigatoriamente, as emissões de notas fiscais devem ser feitas pelo Portal Nacional. Então, é uma mudança que vai exigir também preparação e que 2026 já começa, né? Não é 2027.
Então, é um período de teste. Lucas do Rio Verde já está se antecipando, né? Agora em agosto já começa esse período de emissão no portal nacional. Então, cada município está trabalhando a sua gestão também para essa migração, assim como outras particularidades que vão ir acontecendo de forma gradual. Então, a gente diz que 2026 é o ano de teste, 2027 é o ano que começam as aplicações e gradualmente vai se mudando, né, tendo um prazo até então definido até 2033. É claro, temos aí um comitê gestor, né, que vai estar organizando. A gente já viu que algumas coisas já estão sendo prorrogadas, um novo cronograma já está para sair, tem muita informação ainda que o comitê gestor precisa trabalhar e compartilhar. Então, essa é a programação do momento. Amanhã já podemos ter novidades, né? E, Fábio, são muitas as dúvidas. Muitas as dúvidas. E essas dúvidas a gente percebe tanto em relação aos profissionais que estão responsáveis por ajudar também na implementação dessa sistemática toda da reforma tributária, quanto a gente percebe por parte dos empresários e dos estudantes. E quais são as principais dúvidas que normalmente as pessoas têm a respeito da reforma tributária? Grazi, nós temos grupos, né? Temos aquele grupo que já está entendendo o que vem pela frente, que já está buscando a informação junto ao seu contador, junto ao seu advogado, tributarista, né? E que aí muitas dúvidas estão surgindo em como que eu posso melhor organizar a minha empresa, como que eu posso reorganizar os meus processos, como que eu posso me comunicar melhor com o meu fornecedor, com o meu cliente, para que essa organização já esteja pronta para 2027. Mas nós temos um grupo que não está com dúvidas ainda, porque infelizmente ainda... Está abaixo do nível da dúvida. Exato, Grazi. Está naquela esperança que isso não vai acontecer, que vai se dar um jeitinho brasileiro e a reforma não vai entrar em vigência, né? E que me preocupa, sinceramente, porque é algo que eu penso que não dá para ficarmos no amadorismo. Nós precisamos ser protagonistas do nosso negócio, independente do tamanho que ele seja, né? E quando nós não tomamos frente dele, a gente vai ter que aceitar as consequências, né? Então, nós vamos acabar ficando somente assistindo o rumo que a empresa vai tomar com as mudanças que vão acontecer e não vai conseguir efetivamente administrar e fazer uma gestão e ser protagonista do próprio negócio, né? Então, as dúvidas são muitas, Grazi. Cada negócio tem as suas particularidades, então a legislação ela é ampla, né? Por mais que simplificou, né? Eu acho que a grande vantagem da reforma tributária, o que muito se espera com isso é a simplificação de muita coisa, mas ainda tem muitas dúvidas de como isso realmente vai acontecer, né? Nós temos aí o split payment que está para implantar também, muita coisa se caminhando em torno disso, né? As instituições financeiras se organizando também, as empresas precisando pensar nisso. Então, as dúvidas são muitas e particulares a cada tipo de negócio. E aí a importância do contador, né? De estar próximo do contador, de buscar com ele essas informações, esses esclarecimentos, para realmente estar preparado para o momento da mudança. Fábio, e essas dúvidas que normalmente as pessoas têm, por vezes eu escuto assim de muitos, quando chegar o momento eu vou me preocupar. Mas o momento já chegou, como você mencionou. Então a reforma ela já está em andamento. E ela vai muito além da substituição de alguns tributos por outros, né? Nós não estamos apenas extinguindo 5 tributos para inserirmos mais 2 ou 3, mas nós estamos mudando toda a sistemática que vai influenciar, inclusive, na precificação dos produtos. E no repasse, na necessidade de repasse disso também para o consumidor. Como é que você vê essa questão
quando nós pensamos mais do ponto de vista financeiro das empresas, porque muitos se preocupam a exigência contábil, com todas as suas obrigações acessórias, inclusive, mas nós temos também a operação do dia a dia ali da empresa. Financeiramente, como é que isso pode impactar? Ou pelo menos, como é que as pessoas podem começar a se preparar para isso? Grazi, a gente sabe que vai ter, né, pelo que até o momento está desenhado, terão alguns setores, alguns segmentos que terão um impacto maior e que realmente precisam ter uma atenção maior ao seu negócio nesse momento, né? Então, por exemplo, quando a gente fala lá da prestação de serviço, esses tendem a ter um impacto maior de carga tributária e que, consequentemente, vai precisar ser revisto sua formação de custo e preço de venda, e o consumidor vai sentir isso lá na ponta, né? Setor de comércio, eu acho que o impacto vai ser mais moderado. Então, vai depender muito da gestão que vai se fazer nesse processo transitório também, né? De como você vai se preparar para fazer essa transição também. Então, se você conseguir se preparar, né, definir aí qual que vai ser sua forma de tributação, principalmente quem é Simples Nacional, né? Então, vai conseguir se organizar, pode conseguir um melhor posicionamento no mercado, né? E, consequentemente, o consumidor sentir menos lá na ponta. Mas é uma mudança que o consumidor certamente vai sentir. Todos vamos sentir. Eu sempre falo, né? O consumidor vai sentir, o empresário vai sentir, o contador vai sentir, as prefeituras vão sentir, né? Já estão sentindo, né? Então, Lucas do Rio Verde, nós tivemos alguns momentos de reflexão com profissionais daqui que já vem, né, preocupando bastante justamente por essa mudança que se tem agora do recolhimento do imposto devido, né? Que agora não é mais aonde na cidade de origem, mas sim do consumo. Então, isso muda totalmente, isso impacta diretamente nos cofres públicos. Então, Lucas do Rio Verde vai ter uma redução de receita considerável. É claro, tem um comitê gestor, tem um planejamento para dar um suporte, para fazer esse processo, né, de forma mais, digamos assim, escalonada, mas vai sentir, porque o município de Lucas do Rio Verde é uma cidade empreendedora, é uma cidade que tem muita indústria, que gera muito imposto. E isso, nessa nova modelagem, nessa nova roupagem, acaba mudando. Então, nós todos vamos sentir. E o custo, com certeza, vai ser impactado e vai ser impactado diretamente lá no consumidor. Fábio, a grande promessa da reforma tributária, porque quando nós pensamos assim e vemos todo esse movimento, parece algo muito complexo. Em determinados aspectos, de fato porque envolve muitos entes federados, né? Muitos ramos de atividade, como você mencionou, que são diferentes. Nós temos um país que a gente sempre fala, o nosso país são vários países dentro de um país só, se nós formos analisar, porque a extensão geográfica é muito grande também. Então, nós temos estados com culturas muito diferenciadas, com um potencial econômico diferente também. Alguns estados são mais produtores, como é o caso do nosso. Nós temos estados que são mais consumidores. Então, nessa nova sistemática, nós temos aí a promessa da simplificação, da não cumulatividade, de tentar evitar essa guerra fiscal que existe entre os estados. Só que até que tudo isso seja implementado e até que a gente chegue lá em 2033, ou como você mencionou, talvez se estenda um pouquinho mais, até que as pessoas se acostumem e até que a gente tenha toda a normatização necessária e que isso de fato esteja ali na prática, nós temos um caminho longo pela frente. E eu sempre gosto, o professor gosta de fazer analogias, né? Então eu sempre penso assim, quando você imagine você reformar uma casa morando dentro dela.
Porque não tem como você sair da casa. Nós estamos hoje basicamente, com duas sistemáticas tributárias coexistindo. E não tem como ser de outra forma. Porque nós não temos como fazer essa migração, essa ruptura, né, de uma hora para outra. A gente precisa, de fato, passar por esse momento de transição. Então, até que nós passemos por todo esse período, a promessa é, de fato, simplificar, né? A não cumulatividade, mas até que a gente consiga isso, nós precisamos revisitar todos os nossos conceitos e muitos profissionais até reaprender a forma de trabalhar. Para os próprios profissionais da contabilidade ou advogados tributaristas, você já está acostumado a trabalhar dentro de uma sistemática. Então, muitos profissionais tiveram que voltar a estudar e estudar com muito afinco para compreender tudo isso. Você acredita, como profissional da área contábil e muito ligada a essa área da docência, você acredita que a reforma tributária tem o potencial de realmente atingir esse objetivo da simplificação tributária ou de resolver alguns problemas, como eu mencionei, que nós temos na sistemática atual, né, que ainda existe, mas a antiga? Grazi, eu tenho fé e eu tenho esperança, né? Porque hoje nós vivemos em um país que a complexidade tributária é gigante, né? O nosso sistema tributário é muito complexo e a gente precisa dessa simplificação. Então, eu acredito sim que a gente vai conseguir chegar lá, mas realmente é como você fala, né? Até lá teremos um longo caminho. E está exigindo muito dos profissionais de contabilidade, porque realmente, eu falo, é uma mudança de paradigmas, é um momento de disruptura. Nós precisamos se abrir para o novo, aprender o novo, para conseguir nos manter também na profissão, né? Então, eu falo para os acadêmicos que quem está nesse momento na graduação está sendo privilegiado, porque está tendo a possibilidade de aprender já o novo, já aprender nessa nova modelagem. Enquanto que quem está se formando, né, vai ter que sair para o mercado e buscar novos conhecimentos, vai ter que fazer uma nova preparação aí para conseguir seguir nessa carreira, principalmente quem for aí mais especificamente na carreira tributária, porque a mudança é muito grande, né? É desde processos simples de apuração de impostos até a forma como as empresas vão pensar estrategicamente para o futuro. Então, é muita mudança que vem acontecendo e exigindo, mas que sim, eu acredito que lá no final a gente vai ter, pelo menos contabilmente, muito mais facilidade, né? Uma desburocratização em alguns processos, e vai possibilitar ao contador atuar como analista, como contribuindo com a gestão das empresas e não somente como escriturário, né? Nós estamos, enquanto contabilidade, já nesse processo de mudança, não é de hoje, né? Desde 2008, 2010, basicamente, quando a contabilidade brasileira passou por um processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade, já se está trabalhando nessa nova visão de contador não ser mais aquele profissional que somente vai apurar a guia do imposto, mas sim que vai ser, né, atuante aí juntamente ao empreendedor na gestão do seu negócio, né? Na parte estratégica, na parte de planejamento. Então, isso já vem ganhando força com o apoio da tecnologia, que vem apoiando os contadores aí em muitos processos manuais que a tecnologia passou a substituir, né? Então, é desde um lançamento de nota fiscal, que agora vem o XML com muito mais força nesse momento da reforma, para substituir. Então, acaba que esse trabalho manual deixa de lado e o contador passa a ser mais analista. E a reforma tributária vem para fortalecer ainda mais isso, né? Então, simplifica esse processo e possibilita o contador ser um ponto de apoio ao empresário, ao gestor, para alavancar o seu negócio, para trazer mais competitividade, para trazer mais sustentabilidade aí no decorrer da sua trajetória, né?
E muito interessante esse ponto que você trouxe para a discussão, Fábio, porque, de fato, a contabilidade até então, ela é vista mais para fins fiscais e não como um instrumento gerencial dentro da empresa. E não raro, infelizmente, apesar de toda a fiscalização que nós temos, muitas empresas, muitas vezes a realidade contábil não condiz com a realidade fática daquela empresa. Então, por exemplo, um balanço patrimonial, uma DRE, não são instrumentos somente obrigatórios do ponto de vista jurídico, mas que eles sirvam de fato como base para a tomada de decisão. E a reforma tributária, ela vai tornar indispensável que aquelas informações prestadas até pelo sistema de crédito que está sendo implementado, as empresas terão essa obrigatoriedade também de fazer toda essa informação contábil, até para que elas tenham acesso a essas bonificações aí por meio do crédito. Então, a contabilidade, de fato, passa a ser esse instrumento mais gerencial, contribuindo aí mais para as empresas. E do ponto de vista das empresas, Fábio, isso vai trazer uma profissionalização muito maior, sem dúvidas. Sim, também acho, Grazi. Nós temos aí, um ponto de virada, literalmente, né? Onde que eu falo que o cerco está fechando, né? Não está tendo mais muita opção de não se tributar, de não se declarar. E aí, a partir do momento que você tem essas informações fidedignas, a contabilidade consegue ter acesso a essas informações fidedignas da empresa, ela consegue proporcionar demonstrativos que realmente sejam úteis à tomada de decisão. Porque quando ela só cumpre o seu papel fiscal, infelizmente nem sempre acaba tendo informações gerenciais. E quando se tem essa informação completa, aí sim consegue se atender às duas finalidades, né? Tanto o fiscal quanto o gerencial. Então, é uma mudança muito grande. A tecnologia agora, com a reforma, acelerou mais ainda essa integração, esse processo, né? Então, desde a apuração do imposto, que antes, né, era um processo mais manual de apuração, agora já tem um sistema que vai estar integrando lá o que eu tenho de crédito com o que eu tenho de débito tributário e já automaticamente vai fazendo essa compensação. Então, o contador vai facilitar para o contador em etapas, né? Tem outros trabalhos vindo em compensação disso, mas essa parte mais burocrática facilita, né? É um trabalho que ele consegue ficar mais como um analista e deixar essa parte mais para o sistema atuar. Então, a mudança já chegou, né? A mudança está aí. Quem é Simples Nacional vai mudar também, quem é lucro presumido vai mudar, então não tem dizer assim, até então o MEI é o quem ainda não está sofrendo, né? Não tem alterações. Mas os demais regimes tributários, todos terão, de certa forma, impacto aí, né? E essa posição e essa atuação da contabilidade está sendo mais importante do que nos últimos anos, né? Tem sido destaque nesse período do que foi nos últimos anos. Então, o contador é o profissional essencial para esse processo de transição. Então, quem é empresário que está nos ouvindo, que ainda não falou com seu contador, procure, é importante, dá tempo. Setembro tem muita coisa já acontecendo, né? Muitas decisões precisando ser tomadas aí, então ainda dá tempo de fazer um planejamento e começar já a organização em 2026. Um planejamento contábil, tributário, que perpassa também pelas questões jurídicas e também pela questão financeira, né? Porque essas três áreas serão muito impactadas dentro das empresas. Mas, Fábio, eu estou pensando aqui, do ponto de vista do empresário, quando a gente atua como empresário também, eu acho que talvez uma das perguntas que as pessoas façam, e elas querem uma resposta, às vezes uma resposta sem certeira, né? Uma resposta pontual. Mas afinal de contas, eu vou pagar mais ou menos tributos? O que você diria para uma pessoa que te perguntasse isso?
A resposta é muito genérica, depende. Depende do setor que você está, depende de quem é o teu fornecedor, depende de quem é o teu cliente. Eu acho que essa vai ser a principal análise que você vai precisar fazer. Por isso que eu falava lá no início, Grazi, não é uma reforma só tributária, é uma reforma de negócios. Eu vou precisar entender quem é o meu cliente. O meu cliente vai ser aquele que vai querer crédito tributário? Ou o meu cliente é consumidor final que ele não tem interesse em crédito tributário? Quem é o meu fornecedor? O meu fornecedor está me proporcionando crédito tributário? O meu fornecedor não me fornece crédito tributário? Então, eu vou precisar rever se eu consigo, se eu vou mudar de fornecedor ou se o meu fornecedor vai mudar a sua forma de tributação para me fornecer crédito tributário. Então, o crédito tributário passa a ser um insumo que vai definir, muitas vezes, se você vai pagar mais ou menos imposto, mas principalmente o setor, o segmento que você atua. Existe um aumento de carga tributária em alguns setores, mas também existem umas reduções, né, para alguns setores essenciais, como é a área da saúde, né? A área da saúde tem uma redução aí de 60% incidente sobre a carga tributária daquela prestação de serviço, que pode contribuir muito. Então, o contador, né, o tributarista, precisa sentar, precisa analisar o negócio, precisa entender quem é o contribuinte, quem é o cliente, quem é o fornecedor, qual que é o segmento que você atua, para poder ter essa resposta. Não tem uma receita de bolo que vai servir para todas as empresas ou para todos os profissionais. Cada um vai ter que realmente conhecer qual é o seu ramo de atividade. E é um desafio muito grande para o contador também, né? Porque ele não vai fazer um estudo genérico, mas pelo contrário, ele vai analisar o caso a caso, qual é a melhor e muitas vezes qual que é o melhor enquadramento tributário para uma determinada empresa. Também, Grazi, porque assim, uma mudança muito grande que se tem agora na parte desse crédito tributário, né? O slogan que está agora, imposto bom vai ser imposto pago, né? Nessa reforma tributária. Por quê? Anteriormente eu digo até essa legislação que a gente, antes da reforma, se eu comprasse de um fornecedor que me dava crédito tributário, eu já poderia me apropriar desse crédito, mesmo ele não tendo feito o pagamento do imposto devido aos cofres públicos. Então, eu já usava esse crédito. O que muda agora, após a reforma? Eu só vou poder me apropriar desse crédito a partir do momento que o meu fornecedor realmente fazer a sua contribuição aos cofres públicos. Então, imposto bom, crédito utilizado, vai ser somente depois que ele está pago. E olha o impacto que isso pode acontecer nas empresas, né? Porque a gente sabe que tem empresas que têm muitos débitos com os órgãos reguladores, né? Seja por N situações que a gente não vai adentrar aqui, mas isso vai impactar nesse momento. Então, quem é o meu fornecedor? Realmente o meu fornecedor vai me dar crédito? Porque o fornecer crédito antes da reforma vai ser diferente do crédito pós-reforma. O meu cliente ele vai querer crédito tributário, mas eu me enquadrei numa forma de tributação que não dá crédito tributário para o meu cliente. Será que eu vou continuar com esse cliente? Será que ele vai continuar comprando de mim ou ele vai buscar na concorrência alguém que dê crédito tributário para que ele possa ter uma menor incidência, né, tributária no final do mês, que vai impactar menos na formação de custo, que vai proporcionar um menor preço de venda, que vai impactar menos lá no seu consumidor. Então, é uma engrenagem muito complexa, que vai exigir planejamento, né, dessas definições, conhecer efetivamente o seu negócio, e vai exigir também um planejamento financeiro muito intenso. Porque quando a gente fala desse crédito tributário, desse pagamento do imposto, uma grande mudança também que a gente tem e que eu entendo que as empresas precisam ficar atentas nesse momento, porque a gente sabe que a economia está num momento não muito estável, né? Então, as empresas estão
sentindo isso. E agora vem mais a reforma tributária com essa questão do momento do pagamento do imposto. Até então, eu fiz a venda, né, vamos pegar um exemplo, eu fiz uma venda agora em dia 29 de julho. O imposto eu iria pagar lá em agosto. Então, fiz uma venda à vista, eu teria esse fluxo de caixa para trabalhar até o mês seguinte. Com a reforma tributária, o imposto ele já vai ser retido na hora do pagamento. Então, aquele empreendedor que não se organizar, pelo menos, como eu digo, para o início da engrenagem começar a rodar, vai sentir, porque é um fluxo de caixa que pode fazer falta nesse momento em que o negócio vai passar por reestruturação. Então, a forma que vai ser apurado o imposto vai mudar. O imposto ele já vai ficar retido muitas vezes no momento da transação e não somente no período subsequente como a gente tem feito agora. Então, fiz uma venda para, agora, valores, né, aleatórios, fiz uma venda de R$100, antes eu pagava os 100 para a Grazi ia recolher, enquanto empreendedor, o imposto dia 20 do mês que vem, proporcional aos R$100. Agora não, a Grazi já vai receber só 98. Os dois já vai ficar para o governo e os 98 vem para a Grazi. Já fica retido. Então, R$2 é pouco, mas a gente falando em milhões, né, empresas que usam isso vai fazer uma grande diferença, né? E isso, Fábio, para você observar, né, para você perceber como isso vai trazer uma profissionalização maior para as empresas também. Porque muitas vezes determinados controles a gente imagina que sejam mais para empresas de grande porte, né? Que são empresas de grande porte que analisam seus relatórios, seus indicadores, e cada vez mais vai ser exigido isso de todos, e isso será um fator assim de manutenção ou não de empresas no mercado. Porque com a reforma tributária, se mesmo os pequenos empresários não se atentarem para isso, não fizerem uma adequada precificação, um adequado controle financeiro, né, organizarem aí as suas finanças, a sua contabilidade, até o jurídico acaba sendo afetado. Porque muitas empresas acabam fazendo, a depender do ramo de atividade, contratos que estão em andamento, que são contratos a longo prazo, Fábio. E essa precificação nesses contratos foi realizada com base na sistemática anterior. E aí, como é que fica a questão da lucratividade? Então, muitas vezes, e para muitas empresas, terá necessidade, inclusive, de revisões contratuais, e aí a gente entra na questão jurídica também, né? Então, as empresas, assim, elas precisarão de fato, não dá para esperar, e quanto antes nós fizermos esse planejamento contábil, jurídico, financeiro, mais cedo essas empresas estarão preparadas para a mudança, porque uma coisa é fato, uma hora ou outra precisarão adentrar na nova sistemática, e nós já iniciamos esse processo. Quanto antes nos prepararmos, evitaremos aí efeito surpresa, né? E esse efeito surpresa vai impactar necessariamente no caixa das empresas. Então, isso é algo muito sério, principalmente quando a gente leva em consideração os índices assustadores que nós temos de fechamento de empresas, por exemplo. Então, é algo que nós precisamos nos atentar. Como é que você vê essa questão mais interdisciplinar da atuação tanto de contadores quanto de profissionais relacionados ao direito e até gestores financeiros nessa reforma tributária? Eu acho que mais do que nunca esses profissionais vão precisar interagir e trabalhar em conjunto, né? É algo que é essencial para esse momento, principalmente. A gente sabe que cada um tem a sua caixinha, cada um tem a sua forma de trabalho, tem os seus princípios, né? Mas nesse momento todos precisam estar juntos, integrados, para conseguir passar por esse processo. E é aquele velho ditado, né? As pessoas bem-sucedidas não são aquelas que resistem à mudança, né? Mas aquelas que se adaptam mais rapidamente a isso.
Então, para que realmente, eu entendo que isso agora se aplica mais do que nunca. Quem ficar resistindo, quem demorar para agir, quem não quiser buscar o apoio dos profissionais que são essenciais para esse momento, está resistindo à mudança. E o preço pode ser alto depois, né? Então, eu acho que agora é o momento de ressignificar muitos conceitos também, muitos posicionamentos, e realmente buscar apoio, buscar ajuda e realmente se adequar ao que está acontecendo. Como tu disse, é um processo que é agora ou é depois, pode prorrogar, pode, não sei, tem muita coisa para sair, tem muita informação para ser definida ainda, mas vai acontecer, né? Isso eu acredito que é um caminho sem volta já, não temos mais, essa parte eu acho que está indiscutível, né? A questão é como isso vai se caminhar, que trilho que isso vai seguir, mas vai andar. Então, o segredo eu acho que é esse, é realmente agir, buscar apoio, fazer a sua parte, estar preparado para não ser pego de surpresa aí com mais isso, né? O cenário econômico já nos dá bastante desafios que a gente muitas vezes não consegue controlar. Esse é um que você, né, o empresário tem poder de ter alguns controles, então é necessário agir e manter para não ter surpresas. Muito bem. Fábio, então não é, na tua perspectiva, é motivo para preocupação a reforma tributária nesse momento? Grazi, eu acho que não dá para se apavorar, sabe? Eu acho que assim não é algo para a gente sair, meu Deus, vai mudar tudo, não sei mais o que eu faço, né? Eu acho que não é nesse caminho. Eu acho que realmente pé no chão, é sentar, é um momento de realmente refletir, né, e analisar, talvez aquele empresário que está aí tão focado no seu negócio, que nunca conseguiu parar para olhar os seus números, para olhar a sua atividade, né, com outro ângulo, talvez agora seja o momento, né? Então, de realmente agir, mas não se apavorar. Então, realmente é um momento de mudanças, né? Eu acho que a mudança é a palavra, a esperança é realmente de uma simplificação, de um novo cenário, né? De um momento aí que a gente possa ter menos burocracia, mas é preciso agora ter essa pausa, ter esse momento de reorganização para conseguir alcançar o objetivo lá na frente. Isso mesmo. Então, um objetivo lá na frente é que nós tenhamos uma sistemática tributária mais simplificada, que nós não tenhamos tanta cumulatividade entre esses tributos, né, principalmente entre os impostos, porque hoje, se você perguntar para qualquer pessoa, me fale quanto que você paga de tributo num determinado produto. É difícil a gente fazer essa conta, né, Fábio? Porque você sabe ali o final, mas muitas vezes esses tributos eles vão se acumulando durante a cadeia. Então, essa é a grande promessa da reforma tributária. Mas até chegar nesse ponto, nós precisaremos, de fato, passar por esse processo. E sempre que a gente passa por uma situação desafiadora, nós temos dois caminhos. Ou paralisamos, ou aproveitamos a oportunidade para, de fato, conseguirmos aí melhores resultados. Então, eu quero acreditar na segunda opção. Fábio, qual recado final você gostaria de deixar para quem está nos assistindo e que está receoso ou perdendo aí algumas noites de sono em decorrência da reforma tributária? Então, Grazi, eu acho que a grande mensagem não espere, não fique assistindo essa mudança, né, só como ouvinte, mas que você seja protagonista do seu negócio, né? Que você caminhe junto com essa transformação, que você haja em prol do seu negócio, em prol do protagonismo do seu negócio, então que você consiga ir buscar os profissionais necessários para te apoiar nesse momento. Certamente a equipe, os profissionais que estão diretamente ligados estão se preparando para isso, né? Um momento aí também de preparação. Então, que você busque esses profissionais para te ajudar nessa parte. E eu acredito muito que informação, planejamento
E boas decisões serão um diferencial para os próximos anos. Então, quem estiver buscando por isso, se organizando, acredito que terá uma maior competitividade, conseguirá sair na frente e principalmente, né, conseguirá ter aí a sustentabilidade do seu negócio. Que é o grande objetivo de todas as empresas. Fábio, muito, muito obrigada por você primeiro ter aceitado o convite de estar aqui, apesar da sua agenda corrida, por ter contribuído tanto com esse tema. E claro que muitas dúvidas ficarão sobre o assunto, mas que pelo menos a gente tenha despertado o essencial nas pessoas, que é de fato procurarem os profissionais que estão mais por dentro dessas questões relacionadas à reforma tributária e começarem o quanto antes o seu planejamento e a sua reestruturação para que isso se dê de forma mais tranquila possível e que ninguém seja pego de surpresa. Então, te agradeço muito por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Grazi. Realmente é um tema muito amplo, a gente falou aqui muito, mas a gente simplesmente, né, teria muito mais a explorar sobre isso. E a mensagem é essa, né? Eu acho que busque pelo conhecimento, busque por informações, e a mudança já está aí, e quanto mais aberto você tiver a essa transformação, melhor vai ser para você e para o negócio. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela confiança, e foi uma honra estar aqui com você compartilhando sobre esse tema tão relevante. Muito, muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Descomplica Direito, sempre trazendo o direito de forma descomplicada para que as pessoas compreendam como isso afeta o seu dia a dia.